Olá! A massagem tailandesa é um ramo das terapias físicas de medicina tradicional tailandesa. Ela, vista de fora, não é muito diferente de algumas outras formas de massagem que se fazem no chão, como por exemplo o shiatsu. E, no entanto, ela tem uma teoria que é única e de onde derivam, por exemplo, a teoria dos elementos tailandesa, as linhas Shen e a sua visão única da anatomia e da fisiologia. A massagem tailandesa é feita de sequências e essas sequências contêm técnicas com pressão e alongamentos. A eficácia dessas técnicas depende muito da forma como elas são feitas e, por sua vez, isso depende de fatores como a postura, a cadência, os ângulos de pressão e, claro, a localização das linhas que precisamos trabalhar em si. No nosso currículo de fundação de massagem tailandesa existem duas linhas na sequência de costas com o cliente deitado de lado que são particularmente difíceis para os alunos e, por essa razão, achei que pudesse talvez ser útil mostrar aqui a sua localização e a forma de as abordar. A primeira coisa que precisamos é conseguir localizar a omoplata, pois é lá que vamos trabalhar as linhas M e J. Em algumas pessoas é muito difícil, se não praticamente impossível, localizar a olho nu as estruturas que estão por baixo da pele, porque elas são mais densas ou mais volumosas. E então é aqui que se começa a notar a importância da anatomia na profissão do massagista. Embora não seja necessário ter um doutoramento em anatomia, quanto mais à vontade estivermos nessa área, mais eficazes vamos ser na hora de localizar e identificar as estruturas que precisamos trabalhar, tanto no estudo como na prática. No caso da massagem tailandesa, ainda por cima, nós temos aqui uma dificuldade adicional que tem a ver com o facto de a pessoa estar vestida. E então isso traz um layer adicional de tecido para cima da pele. Como eu disse há pouquinho, vamos precisar de começar por identificar a omoplata e a melhor maneira de o fazer é através da palpação. Para isso, nós vamos precisar de quê? Vamos precisar de identificar uma estrutura chamada o acrómio, que está aqui na ponta do ombro, e essa estrutura faz parte da coluna, é o fim da coluna da omoplata. A omoplata em si é este osso triangular e vocês, como podem ver, quando eu coloco aqui nesta posição de lado, só um pouco, quando eu ponho nesta posição de lado, a coluna da omoplata é esta estrutura mais proeminente, ok? Então, voltando à forma como estávamos, vou retirar daqui estes layers, escondê-los novamente, mais este, e mais este, e mais este vou deixar, e o dorsal. Pronto. Aqui, a partir desta vista mais privilegiada, nós podemos identificar melhor as estruturas. Então, como eu referia há pouquinho, vamos precisar de começar por identificar o acrómio, ok? Que é a estrutura, que é a ponta da coluna da omoplata. Até chegarmos aonde? Até chegarmos ao bordo da omoplata. Quando chegamos ao bordo da omoplata, vamos encontrar neste ângulo o primeiro ponto, que vai ser um ponto fácil de identificar naquele sítio. Porquê? Porque ele é mais fundo, porque temos a coluna da omoplata e o bordo da omoplata, estas duas estruturas estão mais salientes e então vai fazer ali uma depressão fácil de palpar com o polegar. E a partir daqui o que é que nós precisamos de fazer? A primeira linha do M, que vai na direção do ombro, até chegar a esta zona, sensivelmente, sempre por baixo da coluna da omoplata. A partir daqui, vamos fazer a segunda linha do M cá para baixo, para o centro da omoplata. A terceira linha do M vai lateralizar em direção aqui ao bordo lateral da omoplata. E, finalmente, a última linha do M, que vai estar aqui para baixo, junto ao ângulo inferior. E esta é a linha M, ou seja,
Vem daqui para aqui, assim, lateraliza e vem cá para baixo. Para encontrarmos a linha J, o que vamos precisar é identificar, em primeiro lugar, este ângulo superior medial da omoplata, pois o primeiro ponto da linha J vai ficar sensivelmente ao lado. Ok? Então, o que é que nós vamos precisar aqui de fazer? Identificamos o primeiro ponto e de seguida vamos identificar a linha J como estando junto ao bordo medial da omoplata até chegar a este ponto. Elas chamam-se MJ, como vocês já perceberam, porque elas têm a forma dessas letras. E quantas pressões é que eu faço na linha? São 5, são 6? Vai depender da pessoa que nós temos à frente. Elas devem ser mais ou menos equidistantes umas das outras, sensivelmente 2, 3 dedos de distância umas das outras, mas isso vai depender muito da pessoa que nós temos à frente, porque há omoplatas mais pequeninas e há omoplatas maiores. Então, recapitulando, temos a linha M e temos a linha J, ok? Que ficam por baixo, como vocês já perceberam, de uma série de estruturas. Podemos aqui ver do lado direito, temos aqui o deltoide, temos o supraespinhoso, que fica acima da coluna da omoplata, temos o infraespinhoso e temos aqui estes dois músculos que são os redondos, que são músculos que costumam trazer muita sensibilidade e dor quando apresentam algum tipo de patologia tendinosa ou mesmo no corpo do músculo. São quando existem dores de movimento na coifa dos rotadores, que é um conjunto de músculos constituído por estes dois músculos, aqui pelo supraescapular também, pelo subescapular, que é o músculo que está por baixo da omoplata. Normalmente estes músculos estão implicados, sobretudo quando temos dificuldade em colocar a mão atrás das costas, como se quiséssemos pôr, por exemplo, a t-shirt por dentro das calças. Então, a partir daqui, o que é que nos interessa? Interessa-nos agora identificar, ou melhor, perceber como é que estas linhas são feitas no âmbito desta sequência com o cliente deitado de lado. Então, como vocês podem verificar aqui, nós temos o terapeuta orientado para a cabeça do cliente. Ele está atrás, nas costas do cliente, mas orientado para a cabeça. A mão de cima, que é a mão que está mais próxima da cabeça, é a que está a executar a técnica, com o polegar, que está a fazer a linha. E a mão de baixo é aquela, a mão de baixo porque é a que está mais longe da cabeça, é aquela que está a segurar no ombro e a puxar. Existe aqui um movimento alternado, que aqui não dá para mostrar, mas que vai permitir que o polegar afunde melhor na linha, ok? Aqui temos, como vimos há pouquinho, o polegar a começar no primeiro ponto da linha M. Nesta posição, com o cliente já deitado, ela vai assumir a sua forma mais familiar para nós, parecendo um M, ok? Aqui temos a linha J, que é feita que é pressionada com um ângulo quase na direção do teto, por estranho que possa parecer, porque nós vamos tentar colocar o nosso polegar por baixo da omoplata para chegarmos ao músculo subescapular. E, finalmente, aqui podemos ver já, se não o último, um dos últimos pontos da linha J, que começou aqui e vai ali para aquele lado. Ok? Não sei se repararam, entre esta imagem e esta imagem houve uma troca de mão. Aqui temos a mão de cima a trabalhar, ok? E aqui temos a mão de baixo. Isto significa que houve uma troca. Porquê? Tem a ver com a ergonomia, com a forma como o terapeuta está posicionado. Para não se trabalhar com as costas tortas, não queremos
Não queremos que a pessoa, por ganhar vícios de postura, maus vícios de postura, acabe ela própria por se aleijar e precisar de uma massagem mais cedo ou mais tarde. Então, este, grosso modo, era aquilo que eu tinha para vos mostrar. Espero que tenha sido útil para os nossos ex-alunos. Espero que possa ter ajudado a clarificar alguma dúvida que pudesse subsistir. E para aquelas pessoas que não conhecem a massagem tailandesa, espero que possa ter sido informativo. E se tiveram algum tipo de curiosidade, se cresceu, se apareceu algum tipo de curiosidade, nós falamos aqui acerca de várias coisas. A massagem tem muito mais do que aquilo que é visível ao primeiro contacto visual. Nós falamos aqui, por exemplo, de postura, nós falamos aqui de ângulos de pressão, nós falamos aqui de linhas, nós falamos de pontos, estruturas ósseas, os músculos que precisamos identificar, etc, etc. Portanto, se acharam piada e se acharam útil, então ponham as vossas questões, se quiserem, nos comentários, que eu tentarei, que está com novos vídeos, responder a essas questões. Muito obrigado e até uma próxima.